Não pense, fale. Rick Grimes, The Walking Dead. Pois é, sou super fã do cara e o cara é brabo demais. O cara é o paladino que eu gostaria de jogar. Ele é brabo. O Apotecário já tá aqui comigo. Mas antes de eu chamar o Apotecário, eu vou passar uns recadinhos aqui. Primeiro, muito obrigado por todos vocês que estão aqui e chegando também aos poucos. Muito obrigado por todos vocês estarem comentando todas as minhas postagens. Obrigado por todos vocês estarem compartilhando também minhas postagens, tá? Muito obrigado. E a lei da troca, ela existe, né? Então, se você também tiver alguma coisa que queira compartilhar, tô aqui. É só me chamar lá no direct e enviar pra mim que eu compartilho sem problema algum, tá bom? Estamos aqui, somos do RPG, estamos aqui para nos ajudar, né? Vamos nos ajudar porque acho que é a melhor forma da gente conseguir crescer nesse mundo que é um pouquinho complicado, mas se a gente tem ajuda, a gente pode chegar longe e talvez até além daquilo que a gente possa imaginar, beleza? Então, se vocês quiserem, é só falar, chama lá no direct, sem problema algum, sou tranquilo e a gente troca uma ideia sobre isso. E quem sabe ainda acaba descolando uma live comigo também, porque eu gosto muito de trocar ideia com meus inscritos, gosto muito de conversar com eles, porque é com essa troca de experiência que a gente tem que eu acho que as coisas funcionam, né? A gente pode melhorar a nossa mesa, a gente pode melhorar a nossa campanha, a gente pode melhorar um monte de coisa apenas numa simples conversa. Eu acho que isso é muito válido, sim. Fala, mestre Anciões, beleza, acabou de entrar, seja bem-vindo também, tá bom? Hoje tem live e começa já eu tô chamando o Apotecário pra gente poder conversar bem tranquilo, tá? Então é isso, muito obrigado a todos vocês que estão me seguindo. E eu agora acabei de me ligar que eu esqueci de pegar o fone. Eu esqueci de pegar o fone, então aguarda aí que eu já volto. Não tem como enviar Agora sim, tô de volta. Não tem como enviar o quê? imagem do Tem. comentário do Facebook, do WhatsApp, do Instagram. Message? Não, do Instagram. Ah, não sei. Instagram eu não sei ainda. Tô vendo ainda. GM tá aqui comigo também. Boa noite. Eu tinha ido ali buscar o fone porque eu tinha esquecido. Eu espero que vocês estejam tranquilos. Espero também que a música esteja bem legal, tá? Porque o papo vai ser assim também. Vai ser igual a música. Vai ser bem dinâmico. Mas o que eu quis dizer com... Não fale, pense, né? Jantando aqui, tomando sopa. Isso aí, cara. Isso aí. Boa janta, por sinal. Não pense, fale. Aliás, não fale, pense, né? Quer dizer que antes de você falar alguma coisa, pense. E isso em mesa conta bastante. Porque, infelizmente, existem alguns mestres que se valem dos moles que os jogadores dão para acabar ferrando o grupo, né? Então, antes de você falar alguma coisa, analisa toda a situação da mesa, pensa, tá? E vê se vale a pena você mostrar isso, tá? Vê se vale a pena você falar isso pro mestre ali, dar essa ideia para ele. Porque, querendo ou não, quando o jogador tá falando, ele tá dando automaticamente uma nova ideia ao mestre, né? Então, antes de falar com o mestre, reúne os jogadores ali contigo, pede um tempinho pro mestre, nem que seja 2 minutos, 1 minuto. Conversa ali, reúne o pessoal, conversa com todo mundo e vê se a ideia é válida. Se todo mundo concordar, manda ver, cai dentro, tá? Mas tenha em mente que ninguém faz nada sozinho. Então, antes de você falar, pense, reúna a galera e se todo mundo concordar com a sua ideia, acha que é válido tentar alguma coisa, vá lá, com firmeza e tenta, beleza? Mas não fale, pense primeiro, depois a gente fala, tá? Então, galera, hoje vamos receber... Hoje é jornada dupla aqui, né? Hoje é jornada dupla. Vamos lá, agora eu vou receber o Apotecário, né? Já tá vindo aqui. E logo em seguida eu só vou sair, vou salvar o vídeo, vou postar para todo mundo que não viu ver, né? E vou voltar com o Mestre Me Socorre,
tá? Então, quem tiver aí alguma pergunta, alguma curiosidade e tal, pode mandar lá quando der 8 horas, lá no Mestre Me Socorre, que a gente vai ter um grande prazer em responder, eu e o Quarteto Móvel, e quem sabe um terceiro convidado, tá bom? Então é isso, vamos lá. Meu querido, apotecário, tá pronto? Tá pronto? Eu tô pronto. Então, chega pra cá. Vamos trocar essa ideia. E agora eu tô esperando ele vir. Eita! Já começou bem aqui, já tô vendo aí sua coleção maravilhosa. Aí. Depois tem uma Muito curiosidade legal. pra falar sobre cada um aí. Opa, demorou, demorou. Antes da gente começar, seja muito bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por você aceitar fazer essa live comigo, assim como todos os outros também. Todo mundo é muito importante para mim, né? Porque cada experiência que eu pego com vocês é algo que me faz bem. E eu faço isso aqui porque eu gosto. Sinceramente, eu gosto muito de fazer live com o pessoal. Eu acho que a experiência é muito válida. Então, muito obrigado. Eu sei que nossa vida é corrida demais, que às vezes dá até raiva, né? E ter esse tempo aqui é algo de luxo no mundo que a gente vive. Então, muito obrigado. E apresente-se para o pessoal. Que isso, cara. Eu que agradeço pelo convite, né? Que isso. Sou aqui da página Apotecário Arcano, né? Onde o meu foco é, assim como o do Frank, né? É passar experiências, né? Passar experiências de RPG e tudo mais. Mas especificamente a minha experiência de RPG que eu quero passar é através de audiodrama, né? Que sirvam para inspirar, né? A fazer novas aventuras ou criar novos personagens. Por aí vai. Na realidade, não seria tanto nem para chegar até muitas pessoas, mas simplesmente para ter a alegria de compartilhar, mesmo que sejam com 2 ou 3 aquelas que querem compartilhar. Isso é uma grande alegria, né? Para mim, estar com o Frank hoje aqui nessa live. A gente quase até bateu o papo inteiro, né? No WhatsApp lá. Quase falou de tudo, mas tudo guardado aqui pra gente conseguir falar, ó. Já comentaram, Dark Sun e Shadowrun aí, ó. 2 que eu gosto muito. Ai, muito legal, cara. Éfiro, meu amigo, muito obrigado por você estar aqui. Não, tá ali, tô vendo já, Dark Sun, que maravilha, cara. Tá aqui também. É muito legal, cara. Antes de você apresentar todas essas maravilhas... Não. Apresente as maravilhas primeiro, depois a gente começa com a pauta. Apresente as maravilhas. A curiosidade disso daqui tudo, ó. Esse aqui é do AD&D. A curiosidade disso daqui tudo, cara, é que isso daqui foi feito por mim. Cara, que legal. Foi nada, cara. Vou pegar uma aqui. Pode ser esse aqui do Dark Sun. Isso daqui, cara, ó, são imagens que foram impressas aqui, ó, para montar o escudo. Uau, cara, que lindo. Parte de dentro, não sei se dá para ver aí, para enxergar. Dá sim. E aí a gente é feliz, né? Porque é realmente muito difícil você encontrar, por exemplo, o material de Dark Sun, escudo. Eu acredito que até na primeira caixa não tinha, eu não me recordo se tem o escudo do Dark Sun. Né? Cara, eu acho que não, cara. Eu acho que não tem. Alucard nunca foi traduzido também. Esse Shadowrun foi eu que fiz. Todos isso aqui foi. Então, assim, a gente está no passo, né? De fazer aquilo que a gente deseja. Então, é muito bonito, cara. Parabéns. Nem deu trabalho fazer isso. Cara, dá um trabalho, principalmente porque eu quero cobrir todos, né? Eu passo uma fita durex em todos, essa é a parte mais trabalhosa. Te perguntar, tu tem fone de ouvido? Porque a tua voz tá falhando bastante, cara. Sério? Eu vou ver se eu pego aí, só um minuto. Show! Então, você que tá vendo a gente aqui agora, ó, muito obrigado por estar aí com a gente. Ó, o GM falou, mago é tenso. Realmente, mago é tenso demais, cara. Mago é muito legal. De verdade, eu curto pra caramba, joguei. Foi muito bom. Éfero, grande Éfero. Ai, cara, tem que marcar outra, hein? E ó, GM, amanhã, hein? Amanhã a gente vai mandar ver, Stênio. Amanhã não, sexta-feira. Tô pensando que hoje é quinta já. Sexta-feira. Sexta-feira a gente vai fazer a live bem legal aqui. Se você que tá vendo aí, tiver alguma pergunta, pode mandar que ao longo a gente vai tentar resolver aí, vai tentar responder.
Deixa eu aumentar aqui, tá melhor? Ô, já tô te ouvindo perfeitamente já, cara. Ah, aqui Agora tá bom sim. também, tá melhor. Agora Então fechou, né? maravilha. Maravilha. Pois Aqui é, também cara, fica olha um só. pouco longe, né? Fica um pouco longe e fica meio difícil de Fica. captar a voz. Mas manda ver, Tá vai um lá. pouquinho distante aí. Pois é, cara, eu acho que até depois a gente vai começar a falar sobre isso, mas isso daqui Uhum. surgiu nas nossas necessidades, né? Por exemplo, a gente queria jogar Dark Sun e eu, caraca, como seria irado se a gente tivesse o escudo do Dark Sun. E aí eu Aham. trabalhava, no meu antigo emprego, eu tinha acesso à impressora livre, né? Aí O eu, cara, por sonho que de todo não? RPGista, cara. Não é, cara? Ficha era livre, era ficha de tudo, cara, nossa. A gente não passava perrengue com ficha, não. Coisa que antigamente a Tranquilo. gente já passava, com certeza tu vai saber, né? Vai se identificar. E Já aí, tô me cara, ó, identificando aqui. olha aí. Eu não sei, provavelmente tu já deva ter feito. Por exemplo, grid a gente faz, né? Várias outras coisas a gente mesmo confecciona. Então, por que não Sim, sim. confeccionar escudos? Não, Né? e detalhe, confeccionar escudo é algo tão legal, é que você, se você mandar bem a pessoa se interessar, ou nos dias de hoje, no caso, dá até pra você trabalhar com isso, cara. Fazendo escudo Pois pro é, né? pessoal. É algo bem legal. Ó, quem quiser aí, ó, o cara... Tô brincando. Imagina, né? Ah, pô, ia ser interessante, né? Ó, o Ia GM ser já bem mandou legal. aqui, ó. E, pô, claro, eu gosto do cenário de mago, mas o sistema de mágica é muito subjetivo, por isso não gosto. É, acho que dá pra usar, de toda forma é divertimento, então acho que dá pra usar assim, sem se apegar muito a um pouquinho a regras, dá pra mandar bem, né? Mas o Jensen, né? Não, tá parado? Eu tô parado? Oi, Ah, tá. É Jensen, né? Você não? Bruno. Bruno, Jensen é o outro. É que eu tô falando com tanta gente pra fazer live que os nomes estão assim na minha cabeça. Só fórmula, não vem mais nome na minha cabeça. É, Então, Bruno, vamos entrar na pauta, tá? Seguinte, como era pra você a emoção de jogar RPG quando tudo era novidade? Que você falou que começou a jogar ainda no ensino médio, né? No primeiro ano do ensino médio. Como é que era toda essa adrenalina, essa coisa, essa novidade, esse mundo mágico pra você? Como é que era captar isso? cara, no início é tudo muito novo, é muito louco, né? Porque quando a gente Uhum. conhece é um mundo muito novo. E um amigo meu, né, que apresentou pra gente, com certeza quem estiver assistindo aí deve ter escutado o Nerdcast especial de RPG das Crônicas de Gannor, né? Não sei se tu Legal. já escutou, já chegou a escutar, com certeza já deve ter escutado. Eu escutei porque você falou comigo no WhatsApp. Agora eu nunca Aí tinha você escutado viu antes. depois, né? Nunca tinha visto, mas você conhece o Jovem Não. Nerd? Já, Não Jovem Nerd conhecia? conheço, mas é Ah, muito conhece, né? pouco. Pois é. E aí lá naquela época, ele já tinha um tempo que ele tinha lançado, e aí a gente acompanhava na internet, no YouTube, o Jovem Nerd, sendo que Uhum. ele já tinha começado com o podcast, né? A gente começou a acompanhar os podcasts, e aí até que a gente chegou nesse, aí o nosso amigo falou assim, olha, eu descobri um jogo muito maneiro. E aí a gente deu aquela primeira resposta que todo mundo dá quando a gente vai falar de RPG. Ué, mas que console é esse jogo? Né? Todo Aham. mundo fala isso. Daí chega e fala assim, não, tem um jogo massa pra me te apresentar, pra me te mostrar. A pessoa fala, não, mas é de Xbox, é de Play 2? Qual que é? E aí a gente falou isso pra ele, não, é um jogo que tem um cara lá que narra e a gente usa fichas de papel, a gente começou a fazer assim, que nem no emoji, Ué. né? Aham. Um jogo que não é de console, que não é de PS2, que não é. A gente ficou tipo assim, cara, ficou interessado, porque a gente, fora esses jogos de tabuleiros outros, xadrez, banco Uhum. imobiliário, perfil, Que ainda era febre no imaginação, caso ainda, né? exatamente. Fora esses jogos de tabuleiro, a gente não conhecia nenhum outro que fosse além, né? Porque os jogos de tabuleiro que eu citei, eles se preenchem em si mesmos, né? Você Sim. tem a carta, você usa a carta e é isso, é bem simples. E aí o RPG expande, aí ele falava, não, mas um cara vai narrando, eu vou mostrar pra você. Aí ele passou o áudio. Aí o meu outro amigo, éramos três, né? Ele escutou e eu não tinha escutado, né? Tipo assim, eu não dei muita bola.
Aí o outro escutou e falou assim, nossa, é uma coisa muito, muito louca mesmo. Eu escutei lá e conforme eu ia escutando, eu vi as imagens e tal. Porque no Nerdcast ele vai narrando, né? E os jogadores vão prosseguindo com o jogo e tal, e você vai escutando. Ele coloca muitos efeitos sonoros daquilo que está acontecendo, músicas e tal. Isso é bem legal. Isso que torna o Nerdcast bem legal. E é um atrativo onde muitas pessoas que não conheciam conhecem, como foi no meu caso, né? E aí, esse meu amigo escutou, e a partir daquilo que ele disse assim, nossa, eu consigo ver tudo que eles vão narrando. Aí eu fiquei tipo assim, cara, então eu vou ver. Aí ele tava muito hypado nesse dia. Aí nesse mesmo dia, quando eu cheguei em casa, né, eu estudava de manhã, eu escutei. E no outro dia eu cheguei igual ele, nossa, eu vi tudo. Eu escutei e tá. Igual ele, a gente falou assim, então vamos jogar. E aí a gente começou a jogar e cara, é muito fantástico no início, porque eu não sei do início como tu descobriu, mas a gente queria muito copiar aquilo que a gente tinha escutado, copiar os personagens, copiar as piadas e tudo, a gente fazia. A gente gravava no celular, né? A gente colocava pra gravar, pra ouvir depois e se divertir. O início, tipo assim, não que depois não seja, mas no início tem uma diversão assim, especial, né? No RPG, Sim. porque é a descoberta, quando você descobre. Então, foi muito, muito massa, é muito legal a gente ter esse primeiro contato. E pra mim foi muito massa também. Ah, é legal, cara. É legal. Comigo, como é que eu vou te falar? O meu primeiro jogo mesmo de RPG foi, eu não sei se você chegou a conhecer, foi um jogo chamado Utopia D10. Foi o meu primeiro jogo de RPG. Era brasileiro, era uma revistinha de banca de jornal, pra você ter ideia. Né? Esse meu amigo comprou uma banca de jornal. A gente ali meio que era, assim, era mais ligado em videogame, né? Como você e tudo mais. Como todo mundo. Exato, só que a gente nunca tinha tido aquele contato, né, com uma planilha, um lápis e borracha para preencher um negócio pra gente, como é que interpretar personagem, como assim? Aí esse mestre e tal, ele já era bem nerd na época, né, tal, tudo bem, já conheci e tudo mais, e ele foi explicando pra gente, aí quer saber? Tá, vamos ver como é que é esse negócio aí. Aí ele começou a narrar, a gente fez a ficha simplesinha, rapidinho a gente fez e tal, aí pô, beleza. Aí a gente foi lá e tal, aí ele começou a narrar. Beleza, o primeiro dia a narrativa acabou, a gente ficou com aquele negócio na mente, né? Pô, maneiro. Aí começou a virar um costume. Todo dia a gente começou a se reunir, tipo, 3 da tarde. A gente estava reunido, era eu, mais 4 amigos e o mestre. Total 6, se eu não estou enganado. E todo mundo se reunia, e ele começou a narrar. Aí, depois, com o tempo, ele veio com Trevas, na época ainda, né? Quando Trevas era novidade e tudo mais, a Daimon, na verdade. E a gente começou a jogar. Aí depois, vários outros sistemas. Desde então, eu sou adepto do RPG, né? E pra mim, era como se eu... Deixa eu te explicar. Pronto. Acho que vão se identificar facilmente. Sabe aquele jogo que você compra e você não vê a hora de chegar em casa e colocar pra jogar? Era assim que eu me sentia. Eu contava as horas para praticamente começar a jogar, era naquele esquema. E é uma adrenalina tão gostosa, cara, que assim, não que hoje não tenha, né? Só que eu acho que por ser novo, sei lá, o feeling era diferente, né? Então eu acho que isso me marcou bastante, mas é muito gostoso. Muito gostoso. Deixa eu ver aqui. O Tênio falou aqui, cadê? Ó, ele mandou, é verdade, eu tenho o PC aqui ligado aqui, esqueci. Deixa eu dar uma olhada aqui no PC que fica mais fácil. Rapidinho. O meu celular é complicado. Cadê? Vou ter que ver pelo celular. Depois eu vejo aqui. Ó, Stanley mandou, eu tenho muitos escudos personalizados. Que bom, cara. Eu tenho um do Vampiro Requiem e tenho um escudo do D&D que foi minha esposa que me deu junto com o livro. Maravilhoso. Ó. Pô, maneiro pra caramba. Me amarra em escudo, cara. Me amarra em escudo. Acho maneiro pra caramba. Ah, eu também, cara. É muito maneiro. Legal mesmo, né? Ajuda muito. Ó, ele mandou também aqui o Stênio. É engraçado. Conheço algumas pessoas
que desprezavam o RPG. Mas depois que o Nerdcast fez essas dramatizações do jogo, passaram a valorizar. Peguei esse povo e falei boas verdades para eles na cara. Caraca! Pois eu chamava para jogar e ficavam desfazendo do jogo. Que merda, cara. Que chato isso. Bastou o Azaghal jogar e acharem legal. Isso é complicado, cara. Mas assim, é questão de... Como é que eu posso dizer? Não comodismo, mas empolgação. É questão de empolgação. Até porque nessa época, tudo pra gente ali, naquela época, era coisa de nerd. Então o nerd ele era meio que descriminalizado ainda na época, né? Não era aquela coisa que hoje em dia é cultura pop. Não existia isso na época. Era nerd e acabou, né? Eu me julgo nerd. Eu não me julgo da cultura pop. Eu me julgo nerd, não da cultura pop. Raiz. Raiz, cultura pop pra mim é o fulano que vive aqui do meu lado, que ouve funk, andando com a camisa do Star Wars. Isso eu acho ridículo. E o cara nem conhece a história toda e se julga lá um geek, enfim. Uhum. Né? Então, eu acho que dessa época, graças ao Jovem Nerd, que ele meio que disseminou mais pessoas a vir para esse mundo, né, de RPG. É como eu falei, é questão de empolgação, não por querer mesmo, de fato, né? Porque jogar RPG de início ninguém quer. A pessoa está curiosa só, está empolgada. Depois que ela se apaixona de verdade e ela passa a jogar. Pelo menos essa é a minha visão, claro. Minha visão não é a visão verdadeira, né? Cada um tem a sua visão, mas eu acho que é isso. E mas é isso mesmo, cara. Cara, em primeira vista, né, no primeiro contato, é muito difícil pra gente conceber aquilo que é o RPG, porque a gente nunca viu nada igual. Né? Um jogo em que se reúnem várias pessoas em volta de uma mesa e uma delas começa a narrar uma história e você fica tipo... Porque você está acostumado com outras coisas, coisas palpáveis, coisas visíveis. O jogo que você joga no console, você está vendo, você está dando os comandos. E é muito difícil as pessoas encontrarem uma atratividade nisso, sendo que elas têm outras que elas já estão acomodadas e elas conhecem. Né? Então você tem que saber, né, trazer aquela atratividade, né, na forma que a gente fala. Mas sempre vão ter pessoas que, mesmo com você dando todas as características boas do jogo, elas ainda vão ficar com o pé atrás. Né? Às vezes também por essa questão de falar, não, mas é coisa de nerd, ficar em volta da cadeira e tal. Aí depois que conhece, acha muito bom e não quer mais parar. O Nerdcast, pra mim, ele sempre foi assim, eu explicava para as pessoas, ele sempre foi uma maneira de autoexplicação para aquela pessoa entender o que era RPG. Eu explicava para ela, ela ficava meio boiando, falava assim, faz o seguinte, escuta o Nerdcast lá, escuta pelo menos o primeiro, 40 minutos, 50 minutos, que você vai começar a entender. Aí depois você me fala. Aí a pessoa ia, escutava, ela achava maneiríssimo, ela voltava, não, eu quero jogar, eu quero jogar. Aí hoje em dia, quando eu falo para um novato, quando eu vejo que ele não está concebendo muito bem, eu falo assim, não, escuta lá o Nerdcast lá. Aí depois ele volta hypado. Usava como referência, né? Até porque também... porque funcionou comigo. Até porque também você explicar RPG para uma pessoa que é virgem no assunto... É difícil, cara, é difícil. Então, você vai falar 10 horas, ela vai entender 40 segundos. É padrão. Então é melhor realmente você ter algum ponto de referência e tal, como o Nerdcast e tudo mais na época, né? Mas foi bom por um lado, que ele fez nascer muito RPGista, né? Porque eu tenho certeza que muito RPGista de 2000 para cá vieram da galera do Nerdcast. Isso eu tenho certeza, né? Mas eu não vim propriamente pelo Nerdcast, eu vim mais como curioso, né? Que o meu amigo tinha chego, aparecido do carro e visto tudo mais, e eu fui de curioso, né? Eu não ouvia assim Nerdcast sempre e tal, mas também não dava muito, não ligava muito. Mas eu acho que o ato de eu jogar que me deu mais vontade também. Até porque na época eu estava na escola, e na escola eu já praticava teatro. Então, para mim, não era algo tão complicado de se entender. Né? Exatamente. Então, querendo ou não, o que é o RPG? É interpretação. Né? Você está interpretando um personagem. Então, para quem já faz teatro, não é tão complicado. Né? O GM... Desculpa. O GM falou aqui...
esses influenciadores têm muito poder, tem, com certeza, cara. Até hoje em dia, então, estão no alto da montanha, vamos dizer assim. Né? Ó, poder de convencimento, em muitos casos, se não tiverem cuidado, podem falar coisas equivocadas. Aqui, ó, Cat falou, eu tinha muita resistência para jogar RPG. Quando joguei D&D, eu amei, me apaixonei. Até hoje eu sou apaixonado por D&D 3.5, tá aqui no meu coração. Eu, minha esposa, a galera que joga comigo. Essa que comentou é minha esposa. Olha só, parabéns, cara. Somos sortudos, temos esposas que jogam RPG. Mas foi uma tarefa complicada. É, caraca. Legal, cara. Mas conseguiu. É. Isso aí, pô. Ó, o GM mandou aqui também. Nunca ouvi um episódio todo do Nerdcast. Achava o jogo deles muito caricato. Ah, mas é assim, né, cara? Pra chamar a atenção. Por exemplo, exatamente. Eu mesmo, eu não consigo fazer uma narrativa hoje em dia se eu não conseguir mostrar o som daquilo que o pessoal tá vendo. O som da criatura. Eu não consigo narrar sem música, por exemplo. Não sei se você tá ouvindo, mas ó, tem uma música rolando de fundo. Tô ouvindo. Eu não consigo. É vício meu, literalmente. Isso é meu vício. Eu vou pro meu serviço ouvindo música de RPG, volto ouvindo música de RPG. É meu vício, né? Que me dá muitas ideias também. Mas, no caso... Cadê? Ele falou mais uma coisa que falou. Engraçado porque tem mulher que não gosta de D&D. Cara, eu não sei. Eu não, sinceramente, eu não sei. Todas as mulheres que jogaram na minha mesa amaram jogar D&D. Entendeu? Até porque também eu não sou tão adepto de jogar outros sistemas. Mas todas que jogaram falam bem do sistema, né? As garotas curtem mais vampiro. Deixa eu perguntar. Amor, você curte mais vampiro ou D&D? Fala alto. D&D! É D&D. Tá vendo aí? Aqui também é assim. Não é, cara? Mas é muito gostoso, cara. A tua mulher joga na tua mesa? Não. Joga, cara, joga. Inclusive, a primeira campanha dela, quando eu convenci, né, foi uma campanha de D&D. Eu não sei se tu conhece, eu usei a base daquela aventura pronta da 3.5, Orador de Sonhos. Eu tenho. Eu usei a base dela. Tu tem ela aí, né? Que legal. Cara, tem. PDF, mas tem. Ah, sim. Eu usei a base dela, né? Eu baixei o PDF, aí dei uma olhada. Eu usei a base dela e transformei em uma coisa maior, né? Na aventura. Aí eu fiz uma aventura de primeiro nível, até o sexto ou foi o sétimo, eu não me recordo. Olha, e aí o nome dela foi o Orador de Sonhos, né? Porque era baseado, né? Sim. Naquela aventura pronta. E foi, assim, o primeiro contato para ela e para outros 2 amigos meus que a gente estava inserindo nesse mundo, né? A gente já tinha conversado com eles sobre RPG e aconteceu que a gente já comentou aqui. Esse cara, tipo assim, ué, como assim? Mas aí, por causa daquilo que eles assistiam, daquilo que eles curtiam quando eles eram moleques, eles acharam fácil de compreender a fantasia medieval. Então, vai muito daquilo que a gente consome também. Né? Eu também curtia muito fantasia medieval. Então, quando eu ouvi falar assim, não, é medieval, aí eu já saquei. Eu já entendia que tinha cavaleiro, que tinha arco, que tinha escudo, que tinha espada, que tinha dragão, né? Que tinha esse tipo de coisa. Senhor dos Anéis, por exemplo, eu pensei no Senhor dos Anéis, pensei no próprio filme do Dungeons and Dragons que eu assistia quando era moleque. Né? Então, cara, foi fácil. Na boa, aquele filme é muito ruim. Sério. O Dungeons and Dragons é... Por isso que eu citei primeiro o Senhor dos Anéis, né? E aí, como eles já tinham essa cultura aí, foi fácil. Aí eu narrei lá, e aí daí em diante a gente teve várias mesas, eu jogando do lado dela, eu mestrando pra ela e por aí. Caraca, legal, cara. Legal pra caramba. A minha, ela veio porque acho que ela se interessou mesmo pelo mundo de fantasia. Tanto é que até hoje ela fala, eu prefiro jogar no mundo de fantasia do que jogar contemporâneo. Já vivo contemporâneo, é a palavra dela. Né? Aí, tipo, eu narro o D&D, né, 3.5 até hoje, eu não consigo mudar pra... 3.5. Pô, aqui, ó. 3.5 forever. Eu não consigo mudar pra 4ª edição, 5ª edição, eu não consigo. Eu tô tentando dar uma olhada no Pathfinder, mas ainda tá em estudo pra mim. Somos dois. Vai ser 3.5 mesmo.
né? Então, é o que você falou. Nós, narradores, somos o que consumimos. Isso é fato. Porque a gente acaba se empolgando e acaba colocando tudo ali, né, que a gente viu. Nossa, e tal. muita referência, muita referência. Muita, muita. Ó, por exemplo, a sua esposa mandou aqui, foi até quando ela, assim que ela mandou, eu comecei a rir. Aqui, ó. Ela mandou aqui, ó. Eu não curto outros sistemas, kkkk, detesto Cthulhu. Olha que coincidência. Olha que coincidência. Querida, sobre Cthulhu, o que você diz sobre Cthulhu? Não xingue. Uma pedra no sapato. Cthulhu é uma pedra no sapato. Por quê? Mas eu gosto demais, olha aqui. Eu sou fã de HP Lovecraft. Nossa, mano do céu. Eu sou fã de HP Lovecraft. Então eu tenho Tenho 2 livros dele aqui. Um é coletânea com vários contos e o outro é o Lovecraft Country, né? Que é a série, só que eu vi só a série, eu ainda não li livro, vou ler o livro. Então, por eu ser apaixonado por HP Lovecraft, eu acabei colocando os mitos de Cthulhu na minha mesa, na minha campanha. Aí. Cara, eu fiz isso, cara. Coisas absurdas aconteceram e os jogadores me odeiam por isso. Mas assim, no bom sentido, né? Porque Cthulhu é brabo, né? E tal, eu acho bem legal. E a coincidência que, tipo, você usou Cthulhu na tua campanha e eu usei, quer dizer, eu ainda estou usando Cthulhu na minha campanha. É muito legal essa coincidência, cara. Caraca. Não, e o foco principal lá do orador tem os Ilítides, né? Que foram inspirados no Call of Cthulhu. Então, os Ilítides já são já é esse pedaço do Lovecraft dentro do D&D. Então, já tinha isso, né? Sim, é bem legal. E é legal que, assim, rapidinho, a aparição do Cthulhu na minha campanha foi exatamente isso. Foi uma invasão de devoradores de mente em outro mundo, né? Usando as Nautiloids, aquelas naves deles lá. E eles, por consequência do uso de uma magia para derrotar esses caras, os devoradores, acabou despertando o Cthulhu. Então, tipo, acabou ligando uma parada ou outra e tal. Foi maneiro pra caramba, foi bem épico. Ó, deixa eu ver o GM aqui que ele tá falando também, ó. Eu já tive muitas jogadoras, mas pra vampiro, por conta da sedução, interpretação, drama, etc. Também, cara, tem gente que realmente prefere vampiro, mas eu tenho sorte aqui em casa. Ele também mandou, eu tenho essa aventura. Fiz resenha aqui no Instagram. Olha que legal, cara, ele tem a aventura que você mencionou. Muito legal. O pessoal que tá chegando, bem-vindo. Se tiver pergunta, interage com a gente aí, manda ver. Ó, aquele filme do D&D é uma porcaria. É unânime, né? Todo mundo concorda. Não, piora. O segundo é pior que o primeiro. Eu lembro do careca lá da esfera de falar azul, libertar os dragões. Vamos ser sinceros. A tentativa foi boa. Mas o filme... Agora o resultado... Ui, dá até vontade de chorar. Ainda bem que a gente viu quando a gente era mais novo, né? Porque se fosse agora... É verdade. Se agora, acho que não ia nem passar da fita VHS. Ó, Pathfinder 1 é melhor que 3.5. Tem muita melhoria. Sim, tem, é verdade. Fernando chegou aqui, bem-vindo. Cuidado, não se pode dizer que é fã de Lovecraft. Você pode ser taxado de racista. Cara, não, eu não sou racista. Então o que me importa é a literatura do cara. Não importa se ele era racista ou o que ele era. Isso pouco me importa. O que me importa é a criação dele, é o que ele criou, todo aquele horror cósmico e tudo mais. Agora, quem ele era mesmo, isso pouco me importa. O que me importa são as criações dele. Isso sim. E a grande maioria gosta muito da literatura dele, né? Sim, cara. Nunca vi, muito difícil achar alguém que não goste. Muito difícil. Salve, gurizada. Ó, o Quarteto Móvel chegou aqui, meu parceiro. Daqui a pouco, ó, mestre me socorre às 8 aí. GM falou aqui, eu gosto dos mitos de Cthulhu. Sim, cara, os mitos de Cthulhu são bons, cara. Mas, acredite se quiser. Você já chegou a ler, Bruno, o livro de algum livro de Lovecraft? Algum conto dele? O primeiro que eu li foi A Sombra sobre Innsmouth, que é o meu preferido até hoje, né? Teve também o Chamado de Cthulhu,
A Sim, Curto Cabo do Espaço. E eu tava lendo... Ótimo, né? Eu tava lendo Nas Montanhas da Loucura, que é um pouquinho maior, aí eu não terminei de ler ele. Não terminei. Cara! No conto que eu tenho aqui, não tem, cara. Tá no segundo volume e eu não tenho o segundo Sério? volume. Eu não consigo Cara, achar. Eu tava lendo no Kindle, né? Eu tenho um Sim. Kindle aqui, aí eu baixei aquela coletânea que tem todos os contos, né? Então eu fui lá. Também tem legal, audiolivro, né? E alguns outros que eu não li, eu ouvi em audiolivro, né? Tem uns canais no YouTube que tem. Um que eu não me recordo o nome, mas era um que a trama principal era a respeito de uma música, que um cara escuta, o cara tá tocando aquela música e tal. Cara, eu sei qual é, eu esqueci o nome Eu esqueci o nome. A música conto. de alguma coisa. Aí tem o nome do cara, uma coisa assim. Pera aí, rapidinho, fica aí, sai daí não. Tô de volta. Ó, você vê. É porque que eu tô usando a câmera da frente, por isso que tá ao contrário, mas é Um Sussurro nas Trevas, esse aqui. Ah, olha aí. Esse aqui é o que eu falei, ó, Território Lovecraft, que tem a série e tudo mais. A série é maravilhosa, a série é incrível. Eu conheço, mas eu nunca cheguei a assistir. Ah, a série é foda, vale a pena. Porque esse aqui também, esse aqui é o que eu te falei, tem vários contos, né? Acho que daqui a 1 ou 2 semanas eu vou fazer umas resenhas de livros que eu tenho aqui em casa, eu vou falar deles e tudo mais, vai ser bem legal. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, aqui tem, já começa bem brabo. Dagon é o primeiro conto. Ah, o Dagon é... Ar Frio vem depois, que é muito bom também. O modelo de Pikmin é legal pra caramba, o modelo cara. de Pikmin eu conheço. Esse eu li também, tinha esquecido. Aqui, achei. A música de Eric Zen. Eric Zan, isso, exatamente. Mas o conto que mais me chamou a atenção e que eu mais gostei aqui desse livro é o Assombro das Trevas. Cara, que conto sim. maluco, eu conheço, dá medo, mano. Muito bom. Eu não sei, porque aí tem, as traduções variam, né? Eu me recordo desse conto como o Assombro na Escuridão. Também, eu acho que varia realmente. Eu também tinha essa ideia, mais ou menos. Mas, ó, aconselho, muito bom. Esse aqui é o volume 1. Uhum. O pessoal chegou aqui, deixa eu só ler aqui o que o pessoal tá mandando pra gente poder passar pra outra parte. Ó, mas tenho medo das militâncias. Não tenha medo, cara. Fale, o mundo é livre. Fale à vontade. Deixa isso aí de lado. O mundo não é feito de militância. O mundo é feito de carinho e criatividade. Ó, vamos lá. Hoje o quarteto mandou. Também também comecei nas Montanhas da Loucura. Baita livro. Eu invejo vocês. Aí, dá vontade de lembrar o... Cara, baixa, eu não sei se tu consegue ler, mas baixa o PDF. Quando eu li A Sombra sobre Innsmouth, eu li no computador e terminei dentro de um ônibus no celular vendo o PDF. Mas é meu vício, cara. É meu vício, ó, pra tu ver. É meu vício ter coisa física, ó. Olha aí. É vício meu, cara. Ah, mas é muito bom você pegar, né? Olha lá, ali é a bagunça do RPG que sábado tem. É vício meu esse negócio de ter físico. Eu acho que não é a mesma coisa, sabe? Eu tá vendo ali em PDF, pô, podendo estar segurando o livro. Cara, e principalmente quando se trata de RPG, né? Principalmente quando se trata de RPG. Sim, ficar claro. Em PDF, nossa, nem que coisa. seja impresso. Exato. Bom, deixa eu passar para a segunda pauta aqui, senão a gente não sai daqui hoje. Vamos lá, ó. Quem na sua galera foi o primeiro a aparecer com o livro base? De qualquer jogo, cara, que seja. Fui eu. Foi você? Que legal. Qual cara, foi o livro? depois de muitos anos jogando, porque a gente começou a jogar, a gente tinha o mundo como base e a gente meio que criou uma ficha. Então a gente inventou, entre aspas, algumas habilidades e tal. E aí depois de um tempo a gente falou assim, não, vamos pesquisar sobre o livro. A gente encontrou, primeira vista foi bem difícil entender as regras, porque são poucos lugares, poucos vídeos, né?
que explicam bem como é que funciona e tal. Então a gente foi aprendendo durante um tempo. E a gente teve acesso ao PDF. E depois que a gente já estava craque jogando, eu comprei o que eu acreditava na época que era o livro do jogador da 3.5, mas na realidade era o da terceira edição. Acho que dá pra ver direitinho, né? A capa ele é diferente. É o que eu tenho. Tem esse aqui? Tem. O teu manual é... Olha aí. Os teus eu acho que eu cheguei a ver o da 3.5 aí uma vez numa live tua. Deixa eu ver aqui. Peraí. Eu lembro que eu vi um teu de AD&D, um que eu queria bastante, que tem um Dracolite na capa. Olha aí. Esse é o que você tem. Irmãos gêmeos! Irmãos gêmeos! Eu tenho esse aqui também. Esse aqui foi presente de uma jogadora na minha mesa, no dia do meu aniversário. Nesse dia eu também ganhei a trilogia do Senhor dos Anéis. Então, foi maravilhoso cara, esse dia. Que isso. Esse aqui foi o presente da minha jogadora. 3.5. 3.5. Isso aqui, esse aqui é um achado. Eu achei com a minha esposa num sebo, né? E pagamos uma tremenda pechincha para obtê-lo. Que é esse aqui. Nossa, esse aí é raríssimo. D&D, raríssimo. Ó. Esse aqui. Tem aí, nossa, o Drist aí na capa. Aqui, ó. Era esse aí que eu queria. Cara, esse aqui... maneiro demais. Sim, e assim, não é porque ele é antigo que ele é ruim. Pelo contrário, ele é maravilhoso. Nossa. É muito gostoso de ler, cara. A maioria do que tá aqui é basicamente a mesma coisa que tá lá. Né? Só foi mais simplificado, mas é muita... Os textos, tem textos, eu já cheguei a ver, que é Ctrl+C, Ctrl+V. Tem texto que tá aqui que é a mesma coisa do que tá lá. Sim, exatamente. É bem legal, cara. É bem completinho e tudo mais. Eu curto bastante. Então você foi o primeiro a trazer o básico pro pessoal. Exatamente. Qual foi o livro? Esse aí. Essa criança aqui, né? Eu comprei no Mercado Livre, cara. O frete estava grátis, eu paguei R$90. Mercado e aí, quando Livre ele chegou no Mercado Livre. Pô. E aí ele tá perfeito, ele só não tem a ficha aqui atrás. A única coisa que ele não tem é a ficha que vinha aqui atrás, né? E aí a gente começou a jogar. E como foi que eu descobri na época que havia uma 3.5 e uma 3E? Um amigo nosso tava jogando de Bárbaro. E aí a gente foi fazer, a gente chegou para jogar naquele dia, a gente foi fazer a progressão, a gente tinha passado de nível. E aí ele tava usando a tabela do livro em PDF da 3.5. E não sei se o pessoal aí sabe, pessoal que joga bastante, as tabelas, muitas vezes elas são diferentes. Tem talentos novos quando vai comparar isso aqui com a 3.5. Eles estão organizados por ordem alfabética. Qual é a ficha aí? A tua não vem ficha? Tem. Não, é Mentira. Porque ele já era usado, tiraram com certeza para fazer cópia, né? Ó, dei uma sorte então, que eu tenho essa aqui, aí tem o verso também. Cadê? Olha aí. Pois eu percebi que ele veio sem a ficha. Caraca, que chato esse, hein? Pois a gente estava fazendo a progressão e aí lá no determinado nível de Bárbaro, na terceira edição ele não ganhava nada. E no livro que ele estava usando, ele ganhava uma habilidade nova. Aí a gente começou a comparar e descobriu. A primeira coisa que eu vi é que eu não tinha percebido, cara, é que as capas são diferentes. E bem aqui embaixo está assim, versão 3.5. Aí quando a gente viu isso, a gente, caraca, então essa aqui é a terceira. E a gente começou a pesquisar e descobriu. Aí depois daí o meu segundo foi esse aqui. Minha coleção é da 3E inteira. Esse aqui é o livro dos monstros, né? Esse aqui tá bem mais novinho, também foi Mercado Livre. Ele foi um pouco mais caro. E a minha última, para fechar os 3 livros base, foi o livro do mestre da terceira edição. Então a minha coleção aqui é da terceira, de D&D. Eu tenho um da 3.5, que é o cenário de campanha do Forgotten Realms, que tem até o Manchum na capa. Eu acho que é esse que tu tem? Tem um Manchum na capa. Esse que tá o Manchum é livro de campanha, não é Magias de Faeiro, não? Não. Deixa eu pegar ele aqui. Manda aí. A galera tá falando aqui, ó. Enquanto você pega aí, eu vou ler aqui, o pessoal mandou, né? Porque tem que ler. Bata Livros, o GM falou: era vendido esse kit
de FR com isso tudo junto. Sim, eu ainda comprei, ainda veio o mapa de Mistara, de uma porrada. Ah, sim. O livro do jogador de faeiro. Esse livro do jogador para faeiro. Para faeiro ou de faeiro? Para faeiro. Para faeiro. Eu tenho o de faeiro. Esse daqui eu comprei no shopping. Ele era o último livro da 3.5 que tinha lá. Quando a quinta edição saiu para venda, né? E aí eu consegui ele por 75, eu achei até barato. E aí a minha primeira aquisição foi aquela. E aí, assim, como tu tem uma paixão especial pela 3.5, e a 3 é basicamente a 3.5, né? A gente joga muito 3E, a gente só joga 3E. É basicamente isso. Então, é o xodó. Assim, não tem tanta diferença para 3.5, né? Só algumas coisas complementares, né? Mas a gente joga, como a gente sempre usou esses livros físicos, a gente joga mais a 3E, que é a mesma coisa de 3.5, que eu não abro mão. Ah, legal, que legal. Mas assim, em questão de história, eu acho que o 3.5 ele é muito bom. Ele é superior ao 3.0, né? Até tem porque o GM falou que foi uma correção e tudo mais, né? De sistema, melhorias, né? E tal. Tanto é que eles não pararam, né? Eles continuam e tudo mais, mas eu acho que, sei lá, o 3.5 pra mim eu não descarto, cara. Eu gosto pra caramba da história. Nossa, gosto perfeito. dos deuses. É maravilhoso, cara. Eu sou apaixonado pelo 3.5. Apaixonado mesmo, cara, não largo de mão. Uma curiosidade da terceira edição para 3.5 que eu descobri na prática. Eu não sei tu, mas eu sempre joguei muito com clérigo e bárbaro. Só que o clérigo eu sempre joguei mais. Eu sempre joguei muito de clérigo. E eu sempre pegava a acuidade com armas, né? Que a gente usa o modificador de destreza no lugar do de força. E na terceira edição, eu estava acostumado a usar o PDF da 3.5 e lá ele não tem um pré-requisito, ele é talento geral. Aqui, geral, o pré-requisito dele é bônus base de ataque de pelo menos mais 1, né? E aí, não, mais 2. Acho que é mais 2. E aí, para você atingir um bônus exato, para atingir o bônus base de ataque com clérigo, mais 2, eu tenho que estar, acho que no nível 3, se eu não me engano. E aí, caraca, quando eu passei de um para o outro, nossa, mas ele tinha um pré-requisito. Então, assim, em relação à acuidade com armas, por exemplo, na 3.5 eles melhoraram. Aqui eu tinha que ter um bônus base de ataque, né? E lá é bem melhor, porque eu posso pegar no primeiro nível. Porque o que eu fazia como clérigo? Eu investia na destreza, porque eu aumentava a minha classe de armadura e poderia atacar com ela. Então, tipo assim, eu não precisava colocar bônus em força. O GM falou aqui, ó, eles melhoraram para Pathfinder 1. Tudo ficou melhor. Com certeza, o Pathfinder 1, ele é eternamente superior ao 3.5. Tu jogou o Pathfinder? Jogou, né? Eu jogo numa mesa de Pathfinder, né? na verdade. Jogo. Cara, mas, cara, eu não vou te mentir. A minha paixão é 3.5, cara. Não dá, né? sai de mim, não sai de mim. Cara, o Pathfinder eu conheço, né? E tudo. Eu não conheço muito a lore dele, a história dele e tudo mais. Sim. Mas eu sempre tive, toda a vida eu tive uma curiosidade, mas nunca tive essa oportunidade, porque, que nem tu falou, a gente ama tanto a 3.5 que a gente não consegue sair dela, é muito difícil sair dela. Então, tipo assim, quando acabava uma campanha, a gente falava assim, que a gente vai jogar agora, vamos jogar tal coisa? Não, vamos jogar, vamos continuar no D&D. Então, sempre foi muito difícil, mas cara, eu acho que eu vou começar a ler e vou dar uma olhada pra ver se... Porque eu gosto muito de explorar coisas novas, né? Sim, cara, e olha, eu vou te falar mais. O D&D 3.5, eu acho ele tão legal, tão gostoso de se jogar, que, por exemplo, se eu quiser, eu ia fazer isso, só que acabou que meio que desisti, porque o pessoal não tava afim, né? Eu tava tão hypado, é que eu tirei um dia aqui com minha esposa pra gente assistir John Wick 1, 2 e 3. A gente assistiu John Wick 1, 2 e 3. E eu fiquei empolgadaço. Aí eu, vou narrar isso, cara. Aí eu tava vendo a ficha, cara, dá pra adaptar tranquilamente John Wick no mundo de 3.5. É terrivelmente fácil, básico, tranquilo. Eu acho isso muito legal no 3.5, isso, que tipo, se eu quiser narrar algum faroeste, tá ali a ficha, não precisa nem mudar nada. Quero jogar uma parada medieval sem magia, a ficha tá ali, não precisa mudar nada. Então eu acho muito bom, acho que é essa diversificação que o 3.5 tem que me faz me apaixonar por ele. Tem muita gente que jogava no passado, assim, que eu até conheço alguns, que quando eu falo de 3.5, torce o nariz. Não. Pathfinder é melhor.
Pathfinder não sei o quê. Mas você começou a jogar com 3.5, não é? Não, mas Pathfinder é superior, tudo bem. Todo jogo que sair vai ser superior ao antigo. Isso é padrão. Agora, você gosta se você quiser, você não é obrigado a gostar. Não, a experiência conta também, né? Sim, cara, até porque não é o sistema, não é o sistema e a mecânica que faz o mestre, né? A história e tudo mais. É o mestre que faz a história e a mecânica tá ali para ajudar. Exato. Então não tem essa de a mecânica do 3.5 é falha. Deixa ela ser falha. É só não usar a parte que é falha. Né? Não precisa disso. O GM mandou aqui. A moral do Pathfinder 1 é que você pode usar os cenários de D&D tranquilo. Sim, tranquilamente. Qualquer cenário, super tranquilo. Agora, o 3.5 tem um excesso de perícias e alguns talentos inúteis. Concordo. Mas aí dá para pegar os talentos inúteis e transformar em úteis. É só você modificar alguma coisa. Entendeu? Dar um bônus, ou então tirar. Ou então esquecer, ignorar esse talento. É tudo modificável. É tudo adaptável. Dá para se adaptar tranquilo. Esse comentário das perícias, a gente escuta muito. Não sei se tu escuta. Caramba! A maioria dos adeptos da quinta edição citam esse argumento. E eu acho, na minha opinião, a grande facilidade da mecânica da 3.5 é exatamente colocar uma gama de perícias para mim específicas, né? Se eu quero saltar, eu vou saltar. Se eu quero nadar, eu vou fazer um teste de nadar. Se eu quero escalar, eu faço o teste de escalar. Eu fui jogar a quinta edição, que eu não sou muito fã, eles resumiram tudo no atletismo. Né? E isso para mim foi terrível. Quando eu olhei aquela caixinha com pouquíssimas perícias, eu falei, nossa, mas eu não consigo. Você tá mestrando, faz um teste de ouvir aí. Faz um nadar. Não tem. Cara, sobre as perícias eu sempre defendo. Eu acho que aquilo ali, aquelas perícias me mostram. Quando eu leio, eu já sei o que eu posso fazer, o que eu quero. Não, eu vou ser um grande nadador. Então vou colocar. Vou usar muita armadura? Vou graduar natação, né? Blefar, sentir motivação, prestidigitação. Eu acho isso muito bom, cara. Eu não abro mão das perícias, não abro mão. Igualmente, também não abro. Eu acho estranho quando eu vejo uma ficha com pouca perícia, por exemplo. Eu tô acostumado a ver aquilo. Mas é costume, né? A gente também pode pegar e aceitar as perícias que estão ali sem problema. É porque os jogos, conforme eles foram evoluindo, eles vão sendo adaptáveis para jogadores de MMO, não para jogadores de RPG. A quarta edição tá aí para provar, né? Exatamente. Então, quanto mais ele simplificar, mais fácil para o cara de MMO jogar o RPG de mesa, né? Eu não curto isso. Eu acho que o RPG ele não deveria ser forçado a modificar para trazer um público novo. Eu acho que ele deveria seguir a raiz. Mas, como a vontade nossa não é de todo mundo, a gente fica só na vontade vendo o RPG evoluir. Para alguns, de forma maravilhosa, para outras, nem tanto. Né? O GM mandou aqui. Isso o Pathfinder corrigiu. O Pathfinder 1 corrigiu, que no caso é o negócio das perícias. Né? E também não gosto da quinta edição. Cara, poucas pessoas que eu conheço falam bem da quinta edição. Acham ela toda quadrada. É o que me falam. Não, é uma edição toda quadrada, não é tão legal não. Muitos até citam que o 3.5 chega a ser melhor do que a quinta edição. Mas gostos são gostos. Então... Cara, por aqui, entre as pessoas do meu convívio que jogam RPG, eu escuto exatamente o contrário, tu acredita? A grande parte que começou a jogar com a gente, eles gostam mais da quinta edição. E eles falam que a terceira, 3.5, ela é muito quadrada, ela é muito engessada e tal. E tipo assim, eu acho, eu joguei bastante campanhas na quinta edição e tal. Mas se um dia o cara chegar pra mim e falar assim, vou fazer uma campanha de D&D, você quer 3.5 ou quinta edição? Eu sempre vou falar quinta edição. Se ele me oferecer 10 campanhas, eu vou falar 3.5. Se ele me oferecer 10 campanhas, eu vou falar, eu quero jogar na 3.5. Porque tipo assim, é coisa de gosto. Né? Eu acho ela melhor. Eu acho ela superior, né? Eu acho bem melhor, bem melhor. A raiz também, né? Mais, esse complemento aqui, ele é da terceira, quinta essência do Ladino. Eu tenho já aqui deve em ter usado PDF. a série aí. Eu tenho aqui em PDF do Ladino, do Bardo, do quinta essência do Elfo, um monte de coisa. Olha, cara, esse livro aqui ele é maravilhoso.
O último audiodrama que eu lancei, eu tava até falando contigo, Sim. foi de um personagem meu, que ele é ladino, e eu comprei exatamente isso aqui pra usar com ele. Porque Olha. tem talentos novos, tem novo uso de perícia, tem classe de prestígio, tem armas especiais e tal. Legal. E, tipo assim, as melhores maneiras de ir fazendo seu personagem crescer, eu utilizo, né? Uso bastante. Tem gente que não usa complemento, mas eu acho que chega um certo tempo que a gente tá jogando que a gente necessita de usar. Né? Porque Sim, concordo. fica muita mesmice, né? Eu não sei quantos talentos tem no livro aqui da terceira edição, não sei quantos talentos tem, mas vai chegar uma hora que você já usou todos, como aconteceu comigo. Eu já usei, eu já sei o que acontece. Então, tipo assim, eu preciso usar novos recursos, né? Senão fica numa mesmice. Ó, o GM mandou aqui. Na verdade, é uma decisão editorial. O D&D decidiu ser um RPG de entrada, um RPG para jogadores novatos. Eu tenho todas as quintessências. Fiz resenha também. Parabéns. Ó, olha aí. Quem não está familiarizado ainda, depois vai lá dar uma olhada no perfil do GM Stenoff. Tenho certeza que vale muito a pena. Ele fez até live domingo agora, falando do mundo de Pathfinder. Você que não conhece, Bruno, depois dá uma olhada lá. Olha aí, vou dar uma olhada, o cara é que vale especialista, a pena. Né? Ele é sinistro, ele fala bastante, isso é bem legal. Ó, acabou de entrar aqui já, seja bem-vindo aí, boa noite, tá? E, cara, para nós finalizarmos aqui praticamente no nosso papo, agora você tem o espaço todo para você. Faça a sua divulgação, fale do sistema que você criou, fale dos seus livros, fale da sua empresa, fale de quem você quiser, mas pode falar. Pois é, cara, a gente comentou bastante, né? Bem empolgados sobre aquilo que a gente vai construindo ao longo do tempo quando a gente vai jogando. Eu acho que quando a gente cria um cenário novo, quando a gente cria tipo uma adaptação, que nem tu falou, adaptações de talentos, esse tipo de coisa, é porque a gente sente uma necessidade, a gente tem uma vontade. Falou do John Wick, assistiu o John Wick, pegou a ficha da 3.5, já foi adaptando, já foi colocando, mudando as perícias, já foi criando talento ou mudando talento, e a gente vai se adaptando, né? E isso é muito massa. Uhum. Com base naquilo que a gente acha legal e aquilo que a gente gosta, né? Sim, uma claro. época, depois de estar jogando a terceira edição, eu pensei exatamente isso. Já joguei quinta edição, já joguei quarta, já joguei 3.5, já joguei terceira edição, mas nunca joguei a que veio anterior à terceira edição. Qual que é? Fui pesquisar. Advanced Dungeons and Dragons. Né? Eu, cara, a D&D. Cara, nunca joguei a D&D. Como que será que é a D&D? A D&D é mais antiga, lá de 70, né? 1974, se eu não me engano. 74. A primeira publicação, né? E aí eu, caraca, eu vou ver a D&D. Eu baixei o livro da D&D e depois eu adquiri, né? Que esse aqui é um dos meus xodós. Caraca! Né? O livro Bárbaro do jogador de mão torta. O Bárbaro de mão torta. Só essa capa aqui tem uma moral muito grande, né? Sim, sim. Pô, isso aqui tem uma moral muito grande, né? Ravenloft ali, ó, Forgotten Realms, o Mystara e o Dragonlance. Cara, isso aqui tem uma moral muito grande pra mim. E depois eu adquiri esse livro. Que legal. E aí, maneiro, hein? Aí eu, cara, comecei a ler a D&D. Depois eu achei muito, muito massa o AD&D. Eu gostei bastante, ele é simples, né? E eu não acho ele difícil, eu acho ele mais fácil do que a 3.5. Tem gente que acha difícil. Eu não sei se tu chegou a jogar D&D. Tem poucas pessoas que jogam, né? Cara, é muito massa, cara. É muito massa. Tipo assim, a visão sobre as raças no AD&D é diferente da 3.5. Tipo assim, o elemento central é igual, mas existe uma diferença. Eu vou até te mostrar, não sei se tu já chegou até a ver o PDF. Eu vou te mostrar aqui as imagens. O pessoal acha muito engraçado. Isso aqui é o Paladino. Ele de bigodão. Ele de bigodão, com aquela armadura medieval bem clássica mesmo. E o que eu acho mais engraçado a Jaque mandou aqui Dragonlance, vários corações. Dragonlance é maravilhoso. Olha essa aqui. Isso daqui, cara, é o gnomo. E esse aqui é o anão, né? E esse aqui é o elfo. E o gnomo, ele é um pouquinho menor do que o anão, né? Ele é quase a mesma altura, é basicamente isso aqui. O gnomo já é um pouco menor, né? Lá na terceira edição, ele é bem menorzinho, tem lá na arte, né?
e nas outras edições posteriores. E a visão de cada um é um pouco diferente. Tipo assim, em questão de sistema, eu acho ele mais fácil. Eu não acho ele engessado, eu acho ele bom de jogar. Inclusive, a gente joga muito. Joguei o Ravenloft do AD&D, que nem eu te falei, os Domínios do Medo. No AD&D funcionou... Nossa, essa é uma das minhas futuras aquisições que eu quero muito. É os Domínios do Medo do AD&D, cara. Eu joguei uma vez. A nova versão ou não? A nova versão antiga? Não, a antiga. Antiga. Eu te falei, eu consegui uma caixa despretensiosamente numa escola. O pessoal ia jogar fora uma caixa de RPG, eu tava passando lá na escola, e eu vi a caixa de Planescape lá, cara. Essa caixa. Meu Deus do céu! Tá todo em inglês, né? O material completo. Quando eu vi essa caixa, eu reconheci na hora o logo da TSR, eu falei, vão jogar isso daqui fora? Não vão jogar isso fora nunca. É meu, eu dei um jeito. Eu conhecia o vigia do colégio, eu falei assim, ó, pede pro pessoal que tá mais assim aí, ver se eles conseguem dar pra mim. E ele conseguiu. Aí tem todo o material. E lá dentro, cara, olha só o que veio. Concordo, já contigo. Mó sortudo mesmo, cara. Cara, veio o baralho do Ravenloft. Olha o baralho. Caraca, de 92, cara, olha isso. Raridade. Cara, isso daqui, pra encontrar... Eu pesquisei depois na internet, eu não encontrei ninguém que vendia. Tem só o Tarô, que é o novo, né? Sim. Mas ele tá em perfeito estado, cara. Perfeito estado. E veio mais 2 livros do Ravenloft dentro, que eles também estão em inglês, cara. Cria uma estufa aí, cara. Cria uma estufa. Aquela biblioteca lá do Vaticano lá, ó. Compra um equipamento pra tirar o oxigênio de dentro. Meu irmão, parabéns. Sortudo. Caraca, cara, olha isso, cara. Mas, olha só, isso aqui, eu não sei se vai dar pra ver aí, mas é aquele grid endereço do colégio. Cara, olha, isso daqui é muito old school. Muito, cara, eu tenho esse panfleto, Tem. A caixa tá completa porque, com certeza, ninguém chegou a usar, o material tá todo em inglês, então ninguém nunca usou. Ela tá em perfeito estado. E aí veio esse baralho do Ravenloft, a gente usou no jogo e tudo mais, isso daqui, cara, isso aqui é ouro. Pra mim é muito baralho, segue o meu conselho. Cria uma estufa, tira o oxigênio de lá de dentro e deixa lá. Caraca, aí parabéns, cara. Sortudo. O que aparece de gente querendo me comprar essa caixa do Planescape. Querem me comprar de todo jeito, pedindo pra dar, cara. Não tem número pra definir isso. Tu deve acordar com o nego batendo na tua porta aí, né? Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Legal. É uma raridade, né, cara? Claro. E aí, onde que eu queria chegar falando do AD&D? Sim. Então, eu joguei o Alcadim, eu não sei se tu conhece, o Alcadim é outro cenário. Eu tenho aqui em PDF. Cara, nossa, é fantástico. Maravilhoso. O Alcadim, pra mim, é maravilhoso. E aí esse aqui é o escudo que eu fiz pra quando a gente jogou, né, o Alcadim pela primeira vez. Eu imprimi a capa de 4 livros. Você tem escudo pra cada sistema que tu vai jogar. Eu vou jogar Dark Sun hoje, então bota o escudo do Dark Sun. Caraca, safado. É legal. Eu geralmente uso esse aqui. Eu tinha feito outra, eu dei pro meu irmão, né? O primeiro escudo que eu fiz, que era da 3.5. Eu dei pra ele. Pois é, aí onde eu queria chegar? Depois de ter jogado a D&D, eu gostei bastante, achei ele simples. Eu tive uma ideia, né? Eu sempre gostei muito do Dark Souls, né? Com certeza você deve gostar do Dark Souls. É legal. Dark Souls é muito brabo, né? Dark Souls, aquela dificuldade, aquelas criaturas que são superiores, né? Aquele estilo negro, aquele estilo dark, aquele dark. Não é? Aquele personagem que parece que ele sempre tá abaixo, mas ele consegue se superar e tal. Eu sempre gostei muito disso. Sim. Principalmente a escuridão que o mundo tem, aquela desolação que o mundo traz. Aí é um mundo amargo, né, cara? Só tem tristeza no mundo. Exatamente. O Ravenloft é meio assim. Eu peguei uma essência do Ravenloft, peguei uma essência dele, fiquei pensando, cara, imagina, porque o Dark Souls tem meio que esse clima, só que o Dark Souls é mais inóspito, né? E o Ravenloft não é tão inóspito assim. O Dark Souls para um RPG. E aí eu tentei escrever o cara, e eu não conhecia a história do Dark Souls, eu comecei a ouvir, eu não tinha jogado, eu conhecia e tal, as imagens, os boss, eu conhecia, vi e tudo mais, né?
E aí eu comecei a ouvir lá algumas histórias, mas como a história era muito grande, caraca, eu não vou conseguir. Porque tem que ter um domínio para poder fazer, né? Adaptar o Dark Souls, eu tenho que entender bem. E tipo assim, Sim. melhor entendendo jogando. Só que eu não tinha como jogar o Dark Souls. Tentei baixar ele no PC e ele dava muito lag, ele travava muito. Pesado demais, cara. Muito pesado. Exatamente. Eu acho que foi o 2, foi o 2 que eu baixei lá. E aí eu não consegui, porque eu não tinha conteúdo. Eu não sabia, né? Uhum. Eu pensei, cara, quer saber? Eu vou usar os elementos que eu gostei mais no Ravenloft, os elementos do Dark Souls e vou fazer um mundo. E aí surgiu a ideia do Urflame. Urflame é uma palavra alemã que quer dizer chama primordial. Né? Eu pensei nisso, né? Uma chama primordial. Lá no Dark Souls tem a questão da chama, né? Da chama que foi a energia lá da criação, e o cara tá procurando essa chama para restabelecer e tal. Eu peguei meio que essa ideia. E aí, em Urflame, que é um cenário, é uma mistura de Dark Souls com Ravenloft, é um cenário totalmente inóspito. Surgiu isso, cara. É um cenário negro, né? Onde a tristeza, né? É um mundo, tecnicamente um mundo pós-apocalíptico, né? Olha, e que em legal, Forgotten cara. Realms. Olha o que é legal, é em Forgotten Realms. Uau, que legal. Imagina que Forgotten Realms existia, né? Sim. E que todos os reinos eles começaram a ascender muito. Eles começaram a aumentar as produções, né? Os territórios, as produções de comida. E aí começaram a faltar territórios, porque o Waterdeep, que era a maior cidade dos reinos, ela passou a ser só mais uma cidade, porque todas as outras cidades cresceram. Baldur's Gate, todas as outras. E não sobrou mais terreno, cara, só pra você ter uma ideia. É como se fosse assim. A última era do Forgotten Realms que a gente tá vivendo lá no D&D que a gente está jogando. Sim. Imagina que passou milênios, todos os reinos começaram a ascender, ficaram extremamente poderosos e começou a faltar. As pessoas começaram a comprar com o aumento da produção, aumentou, né, as compras e tal, e eles começaram a brigar entre si pelos territórios uns dos outros, e eles começaram a se matar. Até que essa guerra tomou uma proporção tão grande que envolveu todo o continente de Faerûn. E eles se juntaram para batalhar, para ver quem era o vencedor, para quem ia ficar com a maior parte das terras. E aí aconteceu o que eu chamo de a Guerra dos Reinos, né? Eu fiz o livro, eu tenho ele em PDF, e eu imprimi ele, né? Que legal, aqui, cara, olha lá. O Flame, depois eu vou te mandar. Depois eu vou te mandar lá. Porra, manda assim dele. Que eu vou querer ler. Vai ser legal. E aí eu formatei ele inteiro, ó, coloquei umas imagens bem old school, aqui tem a história. Que legal, cara. Religião, cidades, as magias, como que a magia está sendo enxergada no mundo, a natureza se transformou, né? E aí esses exércitos batalharam, e aí eles juntaram uma grande quantidade de arcanos na linha de frente. E esses arcanos foram quem iniciou a batalha, né? Eles iniciaram. E a grande concentração de magia arcana, né, naquela batalha, muitos morreram, né? A maioria chegou a morrer, provocou uma anomalia que não é explicada, né? Uma anomalia naquele lugar, e a partir de um ponto, naquele terreno central onde eles batalharam e a energia arcana se concentrou, começou a surgir uma névoa. E essa névoa partiu daquele ponto e se alastrou até um ponto de chegar por toda Faerûn. E onde a névoa chegava, ela transformava tudo. A Jaque está perguntando aqui, ó, é uma aventura pronta? Não, essa não é uma aventura pronta. Ele é um cenário, é que nem, por exemplo, os cenários do Ravenloft. Você compra o livro do Ravenloft e usa no AD&D, né? Você compra o Alcladin e usa no AD&D. Você usa o Flame no AD&D, né? Mas ele tem como ser adaptado se você quiser adaptar, né? Mas esse não é uma aventura pronta. Legal. Não, só em você já ter criado o livro, pô, isso é magnífico. Parabéns. Pois é, cara. E aí essa névoa, ela se espalha e em onde ela passa, ela transforma tudo. A natureza mudou, a água ficou ruim, né? Ela não podia ser mais ingerida, ela ficou venenosa. As plantas com frutos ficaram venenosas. Surgiu uma tempestade sobre as montanhas, que tornava inacessível subir nas montanhas. Os mares se encheram de monstros extremamente poderosos e enormes, e não tem como sair mais do continente através dos mares.
não tem mais como subir nas montanhas. A maioria das raças morreram, a raça predominante são os orcs, né? Os elfos foram para as florestas, vivem somente nas florestas. Os halflings cavaram túneis e vivem atualmente em Uflame. Os halflings vivem no subterrâneo, debaixo do chão. Os anões foram expulsos das montanhas pelas criaturas da névoa que surgiram e vivem nas encostas das montanhas. Então eles se tornaram um povo amargurado, que perderam as suas casas, né, os seus lares, porque eles não tiveram força para enfrentar os seres da névoa. Caraca. E a névoa, onde a névoa chega, ela consome tudo, ela muda tudo, né? E os seres que já existiam, eles foram transformados, viraram seres horrendos, malignos, né? E até mesmo as pessoas que vivem ali, em meio à névoa, elas podem se transformar. É uma possibilidade que eu dou no livro, que eu chamo de Filhos da Névoa. Que você pode ter uma habilidade que você pode criar, né, com a supervisão do mestre. E aí, essa habilidade, ela carrega um defeito. Então, você tem a habilidade, mas você tem um defeito equivalente, né? Vamos supor, eu desejo ler mentes por 3 minutos. Porém, sua cabeça vai ser bem grande, né? O defeito ele tem que ser visível, para que todos aqueles que vejam você saibam que você é um filho da névoa, né? Caraca! Cara, algumas das características... Eu criei novas divindades, né? Coloquei novas divindades e novas raças. Tem 3 novas raças que são seres vindos da névoa, que têm habilidades próprias. Quando eu te mandar lá, quando tu tiver um tempinho e quiser ler, ele tem poucas páginas, né? Ele tem o essencial. Tu vai ver, cara, tu vai ver. Uma curiosidade, que é a última que eu queria citar, para deixar o pessoal na curiosidade, que quiser conhecer depois, fala comigo lá na minha página lá do Apotecário. Pode mandar um direct, que a gente conversa. Show! Uma curiosidade massa, né, que eu coloquei. O Waterdeep foi para a batalha, na Guerra dos Reinos, levou todo o exército para batalhar lá, para ser o vencedor, e deixou a cidade desguarnecida. Os gnomos, espertos que eles são, eles não participaram, foi a única raça que não participou da guerra. Eles saíram dos territórios deles, invadiram Waterdeep, tomaram o Waterdeep, que estava sem exército, e transformaram Waterdeep na grande cidade gnômica de Waterdeep. Então, Waterdeep só tem gnomos em Flame. Caramba, cara, que legal essa ideia. Então, no caso, é um reino cheio de tractanas, então. Roldanas, cheio de, tipo, tecnológico, vamos dizer assim. Exatamente, eles investiram muito na tecnologia a vapor, né? E criaram aeronaves, criaram robôs e tal. Então, assim, eles são a raça mais poderosa do mundo, né? Os gnomos, além de serem os mais inteligentes, eles possuem o melhor arsenal. Não, o que é curioso é que você transformou a raça dos gnomos como a mais poderosa, sendo que é praticamente, assim, no passado, a insignificante. Ninguém dá atenção para gnomo. É gnomo. O que tem gnomo? É gnomo. Pois né? Ninguém cara, dá importância. É bem legal, cara, isso aí. Tu já jogou Darkest Dungeon? Darkest Dungeon eu não lembro, cara. Eu acho que não. Cara, ele é um jogo bem sombrio, bem nosso. Depois tu pesquisa lá, ele é de PC. E aí ele é plataforma, né? Ele é bem interessante, fantasia medieval. E aí eu me inspirei para fazer essa classe aqui, eu não sei se dá pra ver. Esse aqui é o Leper. Maneiro, hein? Ele tem lepra e ele é o que restou dos sacerdotes, porque as divindades antigas de Forgotten Realms, elas são divindades mortas. Não se cultua mais. E aí os clérigos, eles estão baseados em uma crença, muitas vezes uma crença pessoal. Eles têm uma magia divina, mas a magia depois que aconteceu a névoa, ela é muito discutida, porque não se sabe se a magia divina via realmente dos deuses. Fica assim aberto, né? Tipo assim, de onde vinha a magia e tal. E aí tem uma classe dos arcanos, que são os magos da Ordem Lunar, que é uma ordem fechada, que tem um ideal próprio, que acreditam que a magia arcana provém da lua. E quando tem lua à noite, o poder deles é aprimorado. Então lá no jogo, no sistema, tem o poder aprimorado e tal. E aí tem outra citação, a última que eu queria fazer, só para deixar o pessoal aí na instiga, é essa classe aqui, ó. Ele também é um sacerdote. É a imagem, eu usei essa imagem aqui de um jogo chamado Blasphemous, que eu acho muito massa também. Nunca joguei, mas eu acho muito massa. O nome dessa classe aqui é a Ordem dos Flagelantes, né? Eles usam a dor como um foco de vida, né? De vida mesmo. O estilo de vida deles é a dor. Então, através da dor, eles utilizam as magias. Através da dor, eles seguem os seus ideais. Eles
eles se martirizam o tempo inteiro, eles vivem através da dor, então eles são sempre mascarados, machucados, e eles são extremamente fanáticos pela a crença deles. Caraca, que sinistro, mano. Mas legal. Cara, parabéns por essa ideia. Sério. Essa tua fusão aí, maravilhosa. E essa ideia, então, da gente conseguir enxergar Faeron, né? Num futuro distópico, maravilhoso também. Muito legal, cara, parabéns, cara. Eu vou te parabéns mandar lá, ideia. cara. Sério. Tipo assim, a gente atualmente está jogando, a gente tinha jogado, né? A gente está jogando uma mesa, né? Eu pedi para um amigo meu mestrar, porque eu queria muito jogar, e a gente está jogando o Flame, né? E aí, a Flame, ela é a chama primordial que todos buscam. Alguns não acreditam, dizem que é mentira. Mas no livro eu não falo se ela existe, se ela é verdade, onde ela está ou não. O foco da maioria é descobrir onde ela está, para se um dia encontrar ela, restaurar Faeron para aquilo que ela era antes, porque ela tem esse poder. Ela é a força motora da criação. Cara, muito maneiro. Maneiro. O GM manda aqui, que é a donzela de ferro do Shaman King. Cara, muito legal essa ideia. Skyrim tu conhece, com certeza. Cara, é um jogo que eu tenho raiva. Eu amo o jogo. Entenda, eu amo o jogo. Eu amo o jogo demais. Mas eu nunca zerei esse jogo. Porque eu tenho uma mania feia. É basicamente impossível. Não, eu tenho uma mania feia. Minha esposa zerou. Ela zerou o jogo. Pois é. Mas eu tenho uma mania feia, de falar com todo mundo. Aí todo mundo me passa missão. Aí eu, vou fazer essa missão aqui. Aí eu vou fazendo a porcaria da missão e esqueço as principais. E nunca consigo zerar o jogo, cara. A side Mas quest, eu amo né? Skyrim. Eu amo Skyrim. Eu acho que tinha que ter uma série ou filme baseado em Skyrim, ou ser Skyrim mesmo. E minha esposa, ela zerou, ela fez lá o que tinha que fazer com o Alduin e deu tudo certo. Tudo bem que com certas ajudas, mas deu Olha certo. Aí. Eu joguei muito Skyrim, cara. Joguei muito Skyrim e eu sempre gostei muito de Skyrim. Eu falava assim, eu não consigo conceber como é que não existe RPG de Skyrim, cara. Existe o do The Witcher, existe RPG de tanta coisa. Por que não existe o do Skyrim? Aí eu fui lá e adaptei pra 3.5. Mentira! Eu fui lá e aí esse foi a minha primeira criação. Aí tem aqui, ó, a introdução, né? O sumário aqui com as páginas e tal. Tem aqui, ó, as raças todas. Eu usei imagem da internet, eu montei no Word e depois imprimi, cara. Aqui a tabela, ó, de ajustes que eles ganham. Cara, vou te falar. Até hoje, aí, ó. Até hoje eu não terminei o livro dos monstros, né? Mas ele tá em andamento. Caramba, aí, cara, que legal. Como Skyrim não tem classes definidas, eu fui criando, ó. Aí, por exemplo, ó, tem um cavaleiro, né? Tem o gladiador, aí eu fui usando imagens, né? Dos Khajiits e tal. E aí eu usei a mecânica da 3.5, fiz alguns ajustes, umas coisas diferentes, tipo os talentos, né? Eu usei as escolas do game, ó, tá aqui, depois eu vou te mandar também. Manda também, eu usei caraca. Todas as escolas, restauração, destruição, alteração, ilusão. E aí eu usei as magias do jogo, sabe? Olha só pra você ver como deu trabalho. Eu peguei o jogo, eu tava jogando, eu pausei o jogo, aí tinha uma manha lá no Skyrim que você desbloqueava todas as magias, né? Aí eu usei essa manha, desbloqueei as magias e fui tirando foto de uma por uma, entrei no Google Tradutor, fui traduzindo uma por uma e fui escrevendo. Que isso, cara? Essa daqui é a última versão. Esse rapaz que eu tô falando aqui, ele é fã de Skyrim. Ele pegou o jogo que a gente joga lá que a gente jogou, passou pro sistema de 3.5. Colocou as raças, os dragões, os monstros, as classes, tudo. Cara, tu tá de parabéns, cara. Sério, maravilhoso isso. Depois eu vou mandar pra vocês aí, quem sabe vocês jogam, né? Eu acho que ela ia gostar de jogar Skyrim. Aí já tá pedindo aqui. Aí, ó, você pode invocar os Atronax lá e tudo, com a escola. São as magias do jogo, cara. As magias que você usou lá, você usa aqui. Invoca os familiares e tal. Aí tem todos os talentos, as coisas, ó. As tabelas de armas. Opa! Foi o Alduin soprando aí. Foi. Eu fiz rodar aqui.
Cara, as mesmas armas aí, ó. Porque lá eles dividem Que maneiro. em ferro, nas élficas, nas de vidros, nas de orcs e tal, nas de aço. E aqui é a mesma coisa. Eu vou te mandar, cara, eu vou te mandar tudo aí, depois você, Manda, você dá cara, uma olhada. manda sim. Cara, mas agora eu quero que você fale um pouquinho, porque eu tenho que fazer o mestre me ajuda já já. Um pouquinho sobre, explique um pouquinho pra galera que tá te vendo, também sobre o seu audiodrama, cara. Fala um pouquinho e dá o nome do canal. Fica à vontade aí. Exato, exatamente. O link tá na bio, né? Eu deixo sempre o link na bio pro meu canal no YouTube. Como eu falei, como a gente estava conversando aquele dia, nenhum audiodrama surgiu para ser de fato postado, né? Isso não aconteceu. O que aconteceu, o primeiro vídeo que eu coloquei foi nos Portais da Montanha, que é a dramatização da história de um personagem meu que eu tinha feito para uma campanha que era de quinta edição. Era um draconato, filho de um dragão negro. E aí, adivinha qual que era a campanha? A Storm King Thunder. Caraca! Que maneiro! Meu irmão sempre foi muito fã. Ele sempre foi muito fã dessa aventura e ele estava usando. Caraca, ele estava usando ela. E aí surgiu, né? Eu fiz o áudio e eu mandei lá no nosso grupo. Falei assim, ó, essa é a história do meu personagem. Porque a gente costuma escrever, né? Manda lá só. A gente manda a imagem lá no WhatsApp, a gente manda a imagem do personagem, o nome e o background do personagem. Aí nesse dia eu falei assim, eu vou mandar um áudio. Eu fiz esse áudio, coloquei lá e tal. E aí beleza, aí nossa, todo mundo achou legal e a gente jogou, campanha tranquilo. Aí um dia eu pensei assim, cara, eu acho que eu vou colocar esse áudio, eu vou colocar no YouTube pra salvar. E aí eu pensei, aí foi muito despretensioso, né? Aí eu coloquei lá assim, que nome que eu vou colocar aqui? Eu não vou colocar o meu nome, né? Eu pensei assim, caraca, o que eu vou fazer? Aí lá no Formação Fireball, não sei se tu conhece, no canal. Sim. Do YouTube. Já vou falar. Vi uma vez só, né? Tinha um quadro deles que era Apotecário do Anão. Né? Aí eu sempre achei massa esse nome, aí eu fui pesquisar o que é apotecário, eu descobri o que era, né? Aí eu pensei assim, imagina, é basicamente uma profissão, né? De quem mexe com remédios, esse tipo de coisa, poções, entre aspas. Eu pensei assim, imagina uma loja, um apotecário que vende poções arcanas, né? Poções de vários tipos. Aí eu pensei, não, isso é bem legal, um apotecário arcano, um lugar onde você vai para descobrir magias, você vai para descobrir novas ideias e tal. Aí eu coloquei esse nome. E aí eu coloquei aquela imagem que eu tenho aí, inclusive a imagem do Anirshed Arcana, aquele livro antigo do AD&D, que até fizeram outras versões. Aí eu coloquei lá. Aí eu fui fazer uma campanha depois, eu fui mestrar uma campanha de Undermountain, eu tava lendo aquele livro da capinha preta, que tem a portinha, né? Eu tava lendo ele, o cenário do Undermountain, eu tava lendo e tal. Eu, caraca, eu vou fazer aqui para poder usar no game, para introduzir o pessoal. Aí eu fiz os vídeos e mandei lá, ó, escutem aí, para vocês verem basicamente o que é. Porque quando os personagens entrassem na campanha, eles já tinham escutado sobre Undermont, sobre Alasta, e era exatamente aquilo que eu coloquei no áudio, era aquilo que eles iam saber. Aí eu fui e coloquei. Aí esse último que eu coloquei agora, tem 3 da série Undermont, é bem rápido, é áudio de 4 minutos, 5 minutos. E no último deles tem uma dramatizaçãozinha curta de um anão e um elfo na masmorra encontrando o Alasta. Né? Tem essa surpresinha no final do último. E aí o último que eu coloquei é a história de um personagem meu que vai vir ainda, que é um mestiço, né? Filho de Drows do subterrâneo com elfos da superfície, com os altos elfos. Que legal. E aí ele foi criado em Mesoberranzan, cara. Ele foi criado em Mesoberranzan, onde só tem Drow. E aí ele, por incrível que pareça, ele foi criado lá e ele sempre foi muito discriminado pela cor que ele tinha, né? Geralmente os Drows que são discriminados na superfície. Eu trouxe esse inverso, né? Dele ser discriminado lá. E ele cresceu e tal, sempre quis ser um soldado da força de Mesoberranzan. E aí eu criei a história dele e tal, e tá lá, né? Esses são os audiodramas. E para quem não sabe ou não sabe muito bem o que é, não entende muito bem, é justamente uma história narrada, ou o próprio personagem contando a história, com efeitos sonoros no fundo, esse tipo de coisa, com músicas e tal. É basicamente isso. É uma narrativa viva, vamos dizer assim. Exatamente. Né? O pessoal que está aqui acompanhando a gente, quiser dar uma olhada lá, entra lá no meu perfil, o link está na bio, ele vai
vai direto pro canal. Aí você escuta lá. Escuta o primeiro, os Portais da Montanha, que ele é o primeiro audiodrama. Os de Undermont é mais contando a história de Undermont. Então, para quem não conhece ou quem quer saber um pouquinho mais, é exatamente a leitura do livro. Eu fiz a leitura do livro, né? Eu não criei nada. Eu peguei lá as partes mais relevantes do livro e fiz a narração e coloquei tudo mais. Ah, bem legal, cara. Bem legal. Parabéns aí pelo audiodrama e parabéns também por essa criação aí do seu livro e do Sky também que você adaptou. Cara, maravilhoso, sério. Parabéns. Gostei pra caramba. E só pra gente encerrar, dá uma dica pros mestres novos. Qual a dica que você daria pra eles? Cara, a melhor coisa para um mestre é ver a satisfação do jogo que os jogadores estão jogando no rosto deles, né? Ver que eles estão se divertindo, que eles estão gostando. E a gente sabe, por mais que seja uma atividade lúdica, que seja, entre aspas, né, para alguns uma brincadeira e tal, para se divertir, é importante que a gente conheça. Então, antes de fazer uma aventura, é bom a gente ler, a gente assistir, a gente buscar, né, conhecimento e entender. E isso eu acho que é crucial, porque o jogador e o mestre, eles constroem aquela aventura. Ela não é só do mestre, né? Ela não é só do jogador, porque o jogador ele pode mudar o curso que o mestre preparou, né? E por aí vai, né? O jogador interfere em tudo, cara, porque a história é pra ele, tipo assim, entre aspas, eles são foco, né? E é muito bom isso quando o cara, ele sabe, ele entende. Então, o que eu dou de dica pro pessoal que tá iniciando como mestre, né? Eu acho que essa foi a pergunta, né? Pros mestres, não é isso? Isso. É buscar muitas referências, muitas leituras daquilo que você sabe que o pessoal gosta. Se eles gostam de Senhor dos Anéis, vamos colocar a referência do Senhor dos Anéis. Se eles gostam de Caverna do Dragão, vamos colocar a referência da Caverna do Dragão, que isso vai construindo com o tempo. A narrativa vai ficar boa, a história vai ficar legal e vai fluir bastante. Ah, legal, cara. A dica que eu dou é a seguinte. Você que é jogador e está começando agora como mestre, antes de você realmente querer começar dar início a uma narrativa, leia, se inspire, assim como o Bruno falou, e se tiver dúvida, mesmo depois que você tenha feito tudo isso, de ter visto série, de ter visto o que quer que seja para você se inspirar e lido também, tá com dúvida? Senta com o cara que mestrava para você antes, conversa com ele, expõe a tua ideia, vê se ele acha que vai dar certo, se ele acha legal, se ele não acha legal, entendeu? Porque ninguém melhor em crítica do que o seu antigo mestre, tá? Então, chega nele, conversa, troca uma ideia, aí você, que é jogador, vai entender quando chegava aquela hora em que o mestre falava, galera, é isso, encerrou por hoje, e você, jogador, chegava pro mestre e falava, pô, mestre, mas já? Pô, continua mais um pouco. Ser mestre de RPG não é tão fácil. É muito bom, é muito gostoso, mas não é tão fácil. É uma carga bem, assim, um pouco pesada, porque a gente tem que fazer um monte de coisa, né? Ainda mais eu, que sou um mestre, me chamo de mestre ativo, porque eu não sou um mestre que consegue ficar sentado, só se estiver bem cansado. Mas eu gosto de interpretar o que o personagem está fazendo, então eu estou sempre levantando. Né? Então, para mim, é bem cansativo, mas eu consigo narrar por bastante tempo. Mas é a experiência também. Então, tá com dúvida ainda? Senta com o teu antigo mestre, ou melhor, senta com todo o grupo e conversa com todo mundo. Todo mundo vai te ajudar, tenha certeza disso. Beleza? Essa é a minha dica para você. Tem mais alguma coisa, Bruno, para falar? Dica de ouro, né? Dica de ouro. Tem mais alguma coisa para falar? Não. Cara, eu acho que é isso, né? É isso, então. É uma diversão muito grande e é algo que vale muito a pena. Então, nunca deixem de jogar. Sim, nunca deixem de jogar, com certeza. RPG é vida. E, cara, brigadaço por você ter participado aqui da live. Eu muito que agradeço, obrigado mesmo. Cara. Foi muito bom. É uma honra. Espero que você tenha curtido desse papo, tenha gostado bastante, tá? E, antes de ir embora, como sempre, já virou é clássico agora, uma pausa para foto. Valeu, cara. Muito obrigado. E, galera, não saiam daí, porque eu volto já já. Começa o Mestre Me Socorre. Valeu, cara. Obrigado, Bruno. Valeu, mano.